Essa semana aconteceu uma movimentação importante. Semana passada, vocês lembram que eu cheguei aqui, vindo direto da convenção estadual do PSOL, né? Partido que eu sou filiado, que irei concorrer a uma vaga na Câmara Federal, porque nesta convenção havia ficado decidido que nós, do PSOL, lançaríamos Pedro Ruas como candidato ao governo do estado e Roberto Robaina como candidato ao Senado Federal pelo PSOL. Eu havia comentado aqui na live passada que nós, do PSOL, estávamos desde o princípio para esse pleito dispostos a formar uma frente de esquerda, porque a situação aqui no estado está bastante complicada, tá, gente? Bastante complicada mesmo. Nós temos um governo que foi terrível, tá? O governo de direita do Eduardo Leite foi terrível, né? Avançou bastante na pauta das privatizações, dilapidou o patrimônio do Estado, precarizou a situação dos profissionais da educação, da saúde, avançou com projetos extremamente danosos, né? No nível do ensino médio, das fundações que também foram atacadas. O Rio Grande do Sul passa por um processo longo de desmonte da estrutura pública, da infraestrutura. Tudo isso foi agravado no governo de Eduardo Leite, que vem pontuando bem nas pesquisas. E para piorar ainda mais a nossa situação aqui no estado, quem é que lidera as pesquisas para o governo do estado? Onyx Lorenzoni, que é o primeiro-ministro do Bolsonaro, né? Mais realista que o rei, portanto está à frente de todas as bobajadas aí, de todas as barberagens do governo Bolsonaro, seja na pandemia, seja na condução da economia. Esse é o cara. E ainda há outras ameaças. A gente tem o Luiz Carlos Reins, também, candidato a candidato, também pontuando bem. Tem a questão do Senado, complicadíssima. Tá? A gente tem, por exemplo, figuras abjetas, pontuando muito bem nas pesquisas. Eu estou falando aí do Hamilton Mourão, atual vice-presidente, né? Fascista de primeira linha, do grupo dos militares que está por trás da condução desse governo do Bolsonaro. E temos também Lazier Martins, que é um cara egresso da RBS, que é a Globo aqui no estado, que também está tentando uma recondução. Então veja, o que aconteceu da semana passada para hoje, nesse sentido? Num gesto inesperado, pelo menos para mim foi inesperado, né, que não acompanha as discussões internas no PT, Olívio Dutra, ex-governador do estado, ex-ministro, ex-prefeito de Porto Alegre, aceitou, né? Ele que é um cara que já tem uma idade avançada, embora felizmente esteja muito bem de saúde, aceitou o desafio de concorrer à vaga no Senado, né? E isso evidentemente balançou totalmente as estruturas do que havia sido construído nas últimas semanas. Tem um outro ingrediente além deste, ingrediente Olívio Dutra, que é o ingrediente PSB lá do Beto Albuquerque, que também teria saído da construção, abrindo margem para que o PT pudesse oferecer ao pessoal aquilo que o pessoal achava que seria o mínimo para compor. O que eu disse na semana passada? Nós, o pessoal, estávamos desde o início dispostos a compor, mas compor significava participar da nominata, estar na chapa, estar incluído num processo como uma força relevante de esquerda. Pra vocês terem uma ideia, gente, o PSOL é o partido com mais votos para a Câmara de Porto Alegre. Então é a segunda força política de esquerda aqui do estado. Não poderia ficar fora dessa composição. E o que estava posto era, venham conosco a reboque. E a entrada do Olívio e a saída do PSB mudou radicalmente esse jogo. Primeira questão do Olívio. Gente, o Olívio é uma força muito poderosa, tá? Hors concurso, é uma unanimidade entre a esquerda aqui no estado. Frequentemente ele é avaliado acima dos erros do PT, tá? Como uma figura com uma história muito poderosa e uma figura carismática, enfim, um líder que com certeza vai mudar o cenário das pesquisas tão aterrorizantes para nós, né? E a saída do PSB também abre margem. Então o que se construiu da semana passada para cá? Entra Pedro Ruas na chapa de Edgar Preto, candidato a governador do estado pelo PT. Então vai haver uma composição PSOL-PT. E o Roberto Robaina, até então pré-candidato do PSOL ao Senado, vai integrar
a chapa com Olívio Dutra, como suplente, como primeiro suplente do então pré-candidato do PT. Então há uma mudança de paradigma do que estava posto. E isso com certeza vai gerar um impacto já nas próximas pesquisas. Então nós vamos ver aí como é que vai reagir o eleitorado com o anúncio da união do Pedro Ruas com o Edgar Preto e como que também vai reagir esse eleitorado para o Senado com a inclusão de Olívio Dutra nessa corrida. É importante, gente, duas coisas. Primeiro, um recado que o Olívio Dutra está dando com essa construção, sobretudo para os mais jovens. Olívio Dutra, como eu já havia dito aqui muitas vezes, é um cara que já fez uma contribuição. Já foi ministro, já foi governador, já foi prefeito, é o cara que instituiu o orçamento participativo em Porto Alegre, é o cara que ajudou a catapultar o PT enquanto grande partido nacional, vencendo umas eleições para a prefeitura de capital, quando o PT ainda não tinha conseguido isso, pelo menos não aqui na região sul. Eu não me lembro se São Paulo não foi na mesma eleição, mas enfim, se não foi a primeira, esteve com certeza entre as primeiras capitais que o PT conseguiu, foi Porto Alegre, e mais do que isso, ali se criou um estilo de governar que atravessou mais de uma década em Porto Alegre, com avanços muito significativos. E isso muito é associado à figura do Olívio Dutra. Então a entrada dele na disputa é algo muito significativo que também colaborou para que o pessoal abrisse mão da candidatura ao Senado. Um outro ponto que eu quero colocar, né, porque só para encerrar esse aí, veja, um cara com a idade do Olívio já podia ter pendurado as chuteiras, mas o momento é muito grave e é um recado importante aos mais jovens. Num momento como esse, nós não podemos nos dar ao luxo de não lutar. Quem tem alguma chance, quem pode, quem é uma figura capaz de mobilizar votos para enfrentar nas condições de luta do parlamento burguês, tem que fazer isso. É um recado muito duro que o Olívio está dando, né? Um cara que já podia estar em casa aposentado, depois de todo um legado, de toda uma vida de trabalho, se colocando nessa situação. Dando aí um recado aos mais jovens. Eu sei que a vida é dura para vocês, para todo mundo, mas existem alguns chamados que nós não podemos nos furtar.